Bom dia a você que nos assiste agora e bom dia para você que está em casa. Como eu tenho sempre dito, voltamos. Já está na hora de voltar. Bom dia, bom dia. E nós vamos continuar aqui o nosso curso de doutrinas básicas, hoje chegando na aula número 13. É o resumo do curso, tá bom? Mas que bom que você nos está acompanhando. Um forte abraço também para todas as mães que estão aqui e as que nos assistem. Parabéns pelo seu dia e parabéns também para as futuras mamães que estão esperando os seus bebês. Nós estávamos falando no nosso último encontro sobre a questão da idolatria, que Deus abomina a idolatria, que Deus detesta que nós nos curvemos diante de ídolos e de imagens, justamente porque a fé que Deus exige de nós é uma fé no invisível. Porque tudo que eu posso ver e tocar, eu não preciso de fé. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. Então, em toda a Bíblia nós vemos esse tipo de condenação. E hoje eu queria falar mais alguns textos e encerrar essa parte. A gente demorou um pouco mais. Nós levamos, se não me engano, 3 aulas tratando desse tema. Mas hoje eu quero encerrar esse tema porque nós temos outras lições para tratar. Mas é sempre bom a gente deixar claro que o objetivo da nossa aula não é provocar ninguém, não é atacar ninguém. Esse é um curso, digamos assim, interno para os membros da nossa igreja, para que a gente faça uma revisão de todas as coisas que nós cremos. E esse curso ele é importante também, não apenas para você aprender, mas para que você possa ajudar pessoas que querem conhecer melhor a Bíblia, que você possa ajudar pessoas que queiram conhecer mais a vontade de Deus. Então é muito importante que você conheça esses princípios que nós estamos estudando aqui, porque esses princípios são os princípios que nos dão assim um pano de fundo do ensinamento bíblico. É o alicerce sobre o qual nós vamos construir todo o nosso conhecimento. Então nós estamos ainda na introdução e em breve nós vamos aprender outras coisas, nós vamos ter contato com outras doutrinas fundamentais da fé cristã. E hoje eu queria começar com um texto muito interessante que está em Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, versículos 6 e 7. Esdras, capítulo 9, versículos 6 e 7. Aliás, eu vou ler o versículo 5 também, só para a gente pegar aqui a continuação do parágrafo. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor meu Deus e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje
temos sido desprezados. O contexto aqui do livro de Esdras é a volta do cativeiro. O povo de Israel foi liberto do cativeiro na Babilônia. Quando a Pérsia conquista a Babilônia, o rei Ciro baixa um decreto dizendo que os povos exilados deviam voltar às suas terras. E Esdras está aqui fazendo uma oração de confissão e ele então reconhece os motivos do cativeiro. Ele reconhece que aquele povo pecou de uma maneira muito grande, de uma maneira muito forte contra o seu Deus. E aí, então, nós vemos as consequências que foram o cativeiro. Mas o povo voltou do cativeiro e Esdras percebe que na volta do cativeiro, alguns israelitas começaram lentamente a repetir os mesmos pecados que os seus antepassados haviam cometido. Você pega, por exemplo, no capítulo 9, no início, ele diz assim: depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes e os levitas, não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outros povos, e os chefes e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometerem esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba, e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo começou a se juntar em volta de mim. Então, os que estavam com medo, por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia, eram os que estavam com medo, por causa do que o Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Então, um grave pecado que é colocado aqui como razão do cativeiro. E algumas pessoas vieram procurar o Esdras, que era o governador, para dizer o seguinte: olha, está acontecendo tudo de novo. O povo que voltou do cativeiro está aderindo aos costumes pagãos novamente. Inclusive, eles estão casando com pessoas de outra fé. Eles estão casando com pessoas que adoram ídolos, eles estão se casando com pessoas que fazem cultos aos demônios, eles estão se casando com pessoas que sacrificam bebês nos altares pagãos, aqueles costumes pagãos que tinham causado o cativeiro. E Esdras, então, tem uma atitude de luto. Ele se veste de pano grosseiro, ele raspa o cabelo e a barba, ele está de luto. Aquela notícia tem um impacto tão grande na vida dele, que ele tem uma reação de quem está de luto, e ele fica arrasado, ele fica deprimido, ele fica numa situação aqui, e aí é a hora que ele está com aquela tristeza toda, sentado ali, desgostoso, começa a juntar gente em volta dele. E quem é que começa a se juntar? Aqueles que estavam com medo, porque sabiam que aquele tipo de comportamento era uma afronta ao Deus que criou a nação de Israel, ao Deus que libertou Israel do Egito, ao Deus que prometeu a terra ao seu povo, e ao Deus que, depois de ter dado a terra, liberta Israel do cativeiro na Babilônia. E ele, então,
aí vem o texto que nós lemos no início. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Esdras sai do seu abatimento e vai orar. No momento de extrema angústia, no momento de medo, no momento de depressão, no momento de decepção, o que Esdras faz? Ele vai orar. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo significava o caos da nação. A nação nem bem voltou do cativeiro e eles estavam correndo o risco de sofrer algo pior. O medo de que a nação fosse destruída novamente. Esdras então vai orar. E aí ele faz essa oração tocante: Deus, eu estou envergonhado. Por que Esdras está envergonhado? Porque depois de tudo que Deus ensinou, depois de toda a disciplina que Deus deu ao seu povo, e lá no cativeiro o povo de Israel se converte a Deus, o povo de Israel volta para Deus, então Deus decreta o fim do exílio, aí começa a acontecer tudo de novo. Então Esdras diz: Deus, eu estou muito envergonhado, não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. A ideia é que os pecados vão se acumulando, uma hora chega lá na presença de Deus. Tantos os pecados que Esdras coloca aqui, confessa na sua oração. E aí ele diz: desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. É assim que a gente confessa pecado. Quando a gente confessa pecado, a gente não dá desculpa. Quando a gente confessa pecado, a gente não dá justificativa. Quando a gente confessa pecado, a gente não põe a culpa no outro. A gente fala: Deus, olha, eu pisei na bola mesmo. E Esdras aqui não está fazendo uma confissão só pelo seu próprio pecado, ele está fazendo uma confissão pelos pecados de toda a nação. E ele continua. E esse capítulo é muito forte. E eu queria que você percebesse a força dessa situação. E ele continua: por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Então ele reconhece que todo aquele sofrimento da nação é resultado dos pecados. Todo aquele sofrimento vem porque o povo abandonou o seu Deus para servir os ídolos. Abandonou o seu Deus, desobedecendo as ordens e os mandamentos do Senhor. E aí ele continua: mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos e vivêssemos seguros nesse santo lugar. Ele está falando da volta do cativeiro. Senhor, o Senhor foi bondoso, o Senhor permitiu, porque não voltaram todos os exilados, voltou uma parte dos exilados. Olhando para a história, a gente percebe que muitos permaneceram onde estavam, porque já tinham construído suas vidas lá. Outros talvez não tinham condições de voltar, mas uma parte dos exilados voltou. E Esdras diz que isso é bondade de Deus. Olha o que ele diz: tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos a todos os teus mandamentos que deste por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra em que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente
que morava nela a havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente. Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Olha só, Esdras está falando coisas aqui, ele está confessando tudo. Ele está dizendo, Deus, o que eu posso dizer depois de tudo que o Senhor fez, depois de todo o livramento que o Senhor fez? O Senhor falou que essa terra era impura, que as práticas dessas pessoas eram práticas terríveis, que iam contra a vontade do Senhor. E nós precisamos abrir um parênteses e lembrar que nós também vivemos numa sociedade em que grande parte dessa sociedade tem costumes e hábitos que são totalmente contrários à vontade do Senhor. E nós, como servos de Deus, como pessoas que querem fazer a vontade do Senhor, nós não podemos nos envolver nessas práticas que não agradam ao Senhor. E mais, ele acrescenta, nós ainda casamos com essas pessoas. Nós criamos o maior vínculo possível com essas pessoas que têm uma fé diferente, que não creem no nosso Deus, mas que adoram os demônios. E então, Deus falou que o povo não devia ter casado com essas pessoas. E Esdras então diz, nós fizemos isso, Senhor. Nós fizemos isso. E o Senhor então nos castigou com menos do que o que a gente merecia, porque nós estamos aqui com vida. Então Esdras está dizendo, o nosso pecado como nação foi tão grave, tão horroroso, que a gente merecia morrer. E aí ele continua, versículo 14, como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruirias completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és santo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Essa foi a confissão de Esdras. E aí o que vai acontecer? O capítulo 10. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele e eles também choravam amargamente. Quando uma pessoa confessa o seu pecado de verdade, com arrependimento sincero, com arrependimento verdadeiro, essa pessoa não tem como não chorar diante de Deus. Isso é quebrantamento. Quebrantamento é quando você ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus te arrebenta. Quebrantamento é quando o seu coração se quebra diante da palavra e você chora diante da palavra. Não é assim, puxa, olha, o que Deus falou é verdade. E para aí, não é apenas aquele entendimento intelectual, é o entendimento que vem para o coração. O coração do povo se derrete ao entender que o pecado que eles cometeram contra Deus era muito grave. É assim que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Porque todo pecado é sempre um pecado contra um Deus santo. E é dessa maneira
que nós devemos tratar. Nós devemos tratar seriamente com o pecado. Esdras estava fazendo um exame dos pecados do povo. Nós precisamos fazer um exame diário dos nossos próprios pecados. E chorar diante do Senhor, dizendo: Deus, o que eu fiz foi grave. Não considere os seus pecados pequenos, porque um abismo chama outro abismo. Quando a gente faz concessão de um pecado pequeno, e quando um pecado a gente considera, isso é pouca coisa, isso não tem problema nenhum, e a gente não se arrepende direito, vem outra coisa pior em seguida. Então aquele povo se arrepende, chora diante do Senhor. E o versículo 2 diz assim: então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. O problema do casamento aqui com as mulheres estrangeiras não era a raça ou a nacionalidade, mas era a espiritualidade. O problema aqui era o casamento com pessoas que não adoravam o Deus de Israel, mas que tinham a sua vida vinculada com os demônios. E ele continua: porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora, prometamos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e o dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Levantem-se, pois, é o Senhor quem deve dizer, quem deve fazer isso. Está falando para Esdras. Nós o apoiaremos, portanto anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes, os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu na frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Veja como essas pessoas levam a espiritualidade a sério, o pecado a sério. Eles estavam muito tristes. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Olha o que está acontecendo. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, no dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte. E por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Você consegue ir construindo a imagem dessa situação, construindo a cena na sua mente? Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem na nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: sim, faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aqui agora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos.
deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que se casou com as mulheres estrangeiras, virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e dos juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Versículo 15. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jazéias, filho de Tikva, e Mesulã e Sabetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de família e anotou os nomes deles. Eles começaram a investigação no dia 1º do 10º mês, e nos 3 meses seguintes eles examinaram a todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Aí, vou pular um pedaço aqui, o versículo 44. Todos eles tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Aí você pode estar pensando assim, mas por que uma decisão assim tão radical? Por quê? Porque se essa situação permanece, Israel iria adotar novamente a idolatria e seria o fim de Israel. E se fosse o fim de Israel, não ia ter uma nação aonde o Messias ia nascer. A salvação do ser humano dependia dessa decisão. Então essa foi uma decisão radical. Eles preferiram fazer isso do que ter que ver o povo indo novamente para o exílio. Foi muito radical. Não é uma atitude para a gente fazer hoje. Não é, a gente não manda pessoas se separarem, não é? Aqueles que se casaram, aqueles que pecaram contra Deus casando com pessoas que têm crenças não cristãs, devem continuar casados. Não é um mandamento para o nosso tempo. Devem agora contar com a misericórdia de Deus, pedir que Deus tenha misericórdia. Mas nesse tempo, como o pecado era muito grave, no sentido de que ele causaria o fim da nação de Israel, a decisão tem que ser radical. Mas qual é a nossa mensagem então? A nossa mensagem é o seguinte: se você é cristão e solteiro e pretende se casar, não se case com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Isso vai dar problema para você. Isso vai dar problema para a sua família. E especialmente quando você se casa com uma pessoa que tem uma fé que não é a fé cristã. A segunda palavra de Deus, você está pecando contra Deus. Mas o nosso roteiro aqui continua. Vamos para Neemias, né? Esdras primeiro, depois Neemias. Neemias vai a Jerusalém 13 anos depois desses fatos que acontecem aqui no livro de Esdras, e ele vai com a missão de reconstruir os muros. Então vamos para Neemias capítulo 13, versículos 23 a 27. E o capítulo 13 de Neemias, ele está falando, novamente ele está enfatizando essa questão da separação dos povos pagãos. 13, 23. Nessa época, descobri também que muitos judeus, então, com Neemias tinha acontecido isso, agora passaram-se 13 anos, com Esdras tinha acontecido isso, passam 13 anos, Neemias vai para reconstruir o muro, os muros estão reconstruídos, olha só o que Neemias descobre. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod e outra língua, e não sabiam falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei.
Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi, em nome de Deus, que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles nem seus filhos casariam com estrangeiras. E eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus casando com mulheres estrangeiras? Então, veja que esse era sempre um problema, um perigo para o povo de Israel. Esse é sempre um perigo para o povo de Deus. Eu conheci uma igreja que quase acabou. Por quê? Porque todos os jovens de uma geração se casaram com pessoas que não tinham a mesma fé. E casaram assim naquela esperança. Não, a gente casa, depois a gente traz essas pessoas para a igreja. Toda aquela geração se desviou, não voltou mais para a igreja e criou seus filhos fora da igreja. Então esse é um perigo para o povo de Deus do Velho Testamento. Esse é um perigo para o povo de Deus no Novo Testamento. É você que está me ouvindo, que é solteiro, que pretende se casar, procure uma pessoa que tem a mesma fé em Cristo. Procure uma pessoa que tem o mesmo amor por Jesus. Pastor, agora é tarde, eu já casei com uma pessoa que eu não devia ter casado. Fique como está e busque a misericórdia do Senhor. Busque a Deus. Peça que Deus tenha misericórdia de você para que essa pessoa seja conduzida à fé. Mas você que é solteiro e que vai se casar, não se case com uma pessoa que não tem a mesma fé. E ainda assim, veja bem quem é essa pessoa. Não é só porque tem a mesma fé que já é tudo maravilhoso e tudo vai dar certo. Conheça bem essa pessoa, conheça bem o caráter dessa pessoa, porque infelizmente hoje nós vivemos tempos difíceis. E nós vivemos um tempo em que muitas pessoas que se dizem cristãos não são de fato cristãos, não amam de verdade a Deus. Não têm valores e princípios de acordo com a vontade de Deus. Então, nesse tempo, tudo é mais difícil. Até casar se tornou mais difícil. Porque além de você entender a fé daquela pessoa, você precisa saber bem quem ela é, bem quem é o caráter dela, para você não dar um passo errado na sua vida. Mas continuando, vamos para 1 Coríntios, capítulo 7. Agora, no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 7, no Novo Testamento, continua nos dando os mesmos princípios. 1 Coríntios 7, versículo 8 a 11. Vamos lá. Recomendações de Paulo. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua mulher. Então, Paulo está falando aqui, dando conselhos sobre o casamento. Ele está respondendo, na verdade, uma carta que os irmãos de Corinto haviam feito. Eles tinham dúvidas sobre isso. E esse capítulo 7 todo é um capítulo em que ele traz orientações sobre o casamento. Então ele diz assim, se você está casado, não separe. Se você, agora no versículo 39,
nesse mesmo capítulo, ele vai dar um outro princípio. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Contanto que case com alguém que tem a mesma fé. Então, qual que é o princípio aqui? Paulo diz assim, olha, os tempos são difíceis, quem está solteiro, minha opinião é que não deve casar, quem ficou viúvo, minha opinião é que não deve casar, mas eu tenho um mandamento do Senhor, que é do Senhor, não é minha opinião. Se você está casado, não separe. Casou, não separe mais. Mas, se você enviuvar, se você perder o seu cônjuge e você quiser casar, você pode casar, desde que seja com uma pessoa de mesma fé. Essa é a recomendação do Novo Testamento, através dos ensinamentos de Paulo aqui. Agora vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6, 14. Eu quero pegar essa passagem na tradução revista e atualizada. Eu acho que ela expressa bem o ensinamento aqui. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que é um jugo? O jugo é aquela canga que se colocava nos animais que iam puxar o arado. Então você poderia colocar 2 cavalos para puxar um arado, ou você poderia colocar 2 bois para puxar um arado. Porque aí o jugo era igual. Por quê? Porque 2 cavalos têm o mesmo ritmo, 2 cavalos têm a mesma passada. Ou 2 bois, os 2 bois têm o mesmo ritmo, os 2 bois têm a mesma passada. Se você colocar um cavalo e um boi para puxar o mesmo arado, não vai dar certo. Porque o jugo é desigual. O cavalo é mais alto, mais rápido. O boi é mais lento, mais pesado. E vai dar uma confusão. E Paulo usa essa ilustração do jugo para falar do casamento. Olha que interessante. Na tradução da linguagem de hoje, ele diz assim, não se juntem para trabalhar, não se junte com descrentes para trabalhar. Mas aí foi uma interpretação, porque aqui ele não fala especificamente do trabalho, ele fala de todos os tipos de sociedade, de todos os tipos de relação, que inclui, obviamente, o casamento, o trabalho, etc. Não vos ponhais em jugo desigual com incrédulos, porquanto? Que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou, que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Até aí, né? Na linguagem de hoje ele diz assim, meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, o seguinte, o jugo desigual não funciona. Você faz uma sociedade com uma pessoa que não tem princípios cristãos. Ele vai querer sonegar imposto,
você que é cristão não sonega imposto. Já vai ter um conflito aí. Vai ter um problema aí. Você se casa com uma pessoa que não tem a mesma fé. Você quer batizar o seu filho na igreja. O seu cônjuge quer fazer uma outra coisa diferente com o seu filho. Aí vai dar problema. Vai dar problema. No domingo à noite, você que é cristão, você quer se reunir com o povo de Deus, porque você tem alegria em estar na igreja, no meio do povo de Deus, para celebrar a Jesus. Mas aí o seu cônjuge fica em casa fazendo outra coisa e você acaba indo sozinho para a reunião do povo de Deus. Vai dar problema. Você vai ensinar valores e princípios cristãos para o seu filho. Se o seu cônjuge não tem valores e princípios cristãos, ele vai dar um outro ensinamento diferente. A mente do seu filho vai ficar dividida. Ele vai ser guiado por 2 princípios. E você não sabe qual deles ele vai escolher. Não vai dar certo. Então é isso que Paulo quer dizer quando ele fala do jugo desigual. Quando você vai fazer algum tipo de sociedade, especialmente o casamento, não se case com pessoas que não têm, não se case com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm o mesmo amor por Jesus Cristo e a mesma confiança no Evangelho. Isso vai ser ruim para você. E um último texto para a gente encerrar esse assunto. Deuteronômio 7. Voltando lá, a gente vai do Velho para o Novo Testamento, volta no Antigo Testamento de novo. Deuteronômio 7, versículos 3 e 4. Veja que lá, antes até do exílio, lá no início do povo de Deus, em Deuteronômio, Deus está usando Moisés para preparar a geração do deserto para entrar na terra prometida. E olha o que ele diz aqui. Não casem com essa gente. Ele está falando dos povos que estão lá na terra que vai ser conquistada. São 7 povos. E ele diz assim, não casem com essa gente, nem vocês, nem seus filhos ou as suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Então, ele deixa claro aqui, Deus avisou antes, não é? Olha que interessante, antes de acontecer tudo, antes de entrar na terra, muito antes do exílio, Deus falou, não façam isso que vai dar problema. Não casem com essas pessoas que têm uma fé diferente, que têm princípios de vida diferentes, que têm princípios morais diferentes, que vai dar problema. Mas Israel não ouviu e aconteceu tudo o que aconteceu. E nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Nós precisamos passar esses princípios e valores para os nossos filhos, para que eles não sofram e para que as nossas gerações não se percam a ponto de abandonar o Senhor. Quando você desobedece um valor ou um princípio da palavra de Deus, a consequência virá algum dia. A gente não pode achar, não, comigo vai ser diferente, só eu que sou mais bonito que os outros, é que vai dar tudo certo, vai acontecer diferente comigo, eu estou quebrando o princípio da palavra de Deus, mas não tem problema nenhum. Não seja ingênuo de pensar numa coisa dessa. Então, veja que o casamento está intimamente ligado à idolatria. Por que nós falamos sobre isso? Porque o tema é a idolatria. E o problema da idolatria é que muitas vezes ela vem através de falsos mestres. E nós vamos falar um pouquinho agora sobre o perigo dos falsos mestres, sobre o cuidado que se deve ter em relação aos falsos mestres. Então eu quero convidar você para abrir em João, capítulo 8, versículo 44. E nós vamos ver o que são esses falsos mestres e quais os perigos que a gente tem em relação aos ensinamentos desses falsos mestres. João capítulo 8, versículo 44, diz assim,
é interessante a gente comentar aqui o contexto, né? Jesus está falando para um grupo de judeus e alguns creem nele e outros o rejeitam. Bom, isso é muito comum, né? Sempre que você vai falar de Jesus, sempre que você vai falar do Evangelho, tem gente que aceita, tem gente que crê e tem gente que rejeita. Tem gente que vai ficar grato a você e tem gente que vai ficar com raiva de você. O Evangelho é sempre um divisor de águas. Por mais que você pregue o Evangelho com amor, por mais que você fale de Jesus com amor, por mais que você esteja se importando com o destino da alma daquela pessoa, sempre alguém vai ser a favor e alguém vai ser contra. E aí um grupo de judeus foi a favor de Jesus e um grupo foi contra. E aí esses que são contra, eles começam a retrucar aquilo que Jesus está dizendo, e aí ele diz o seguinte para eles: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Olha, Jesus falar isso para eles foi uma coisa forte, hein? Foi uma ofensa grave, a gente poderia dizer, Jesus chutou o balde agora, não é? Porque aqueles homens, eles eram muito religiosos, eles eram muito apegados à tradição religiosa do povo, mas eles eram tão apegados à tradição religiosa que eles rejeitaram o Messias quando o Messias veio. O zelo deles era um zelo sem entendimento. Esse é o perigo da religiosidade, é o zelo sem entendimento. A gente se torna tão zeloso com coisas, com objetos, com móveis, com atividades, que a gente esquece das pessoas, que a gente deixa de amar as pessoas, que a gente sacrifica as pessoas, que a gente maltrata as pessoas por causa das coisas. E aqui, Jesus então fala para aqueles homens, eles estavam rejeitando Jesus, eles não estavam crendo nele, e ele diz: vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Olha só, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. Então, Jesus está falando com aqueles que eram os pastores do povo de Israel, com os mestres de Israel. E então, falando isso, a gente faz uma introdução aqui aos cuidados e aos perigos dos falsos mestres. Mas quem são os falsos mestres? O que eles pretendem? Onde eles estão? Como nós podemos evitar esse perigo? Então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre isso e vamos aprofundar esse assunto. Por quê? Porque os falsos mestres sempre estiveram presentes. Eles estiveram presentes em Israel, na figura dos falsos profetas, e no Novo Testamento, falsos profetas que anunciavam mensagens que não eram as mensagens de Deus. Tá bom? Então, anote aí, no nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre o perigo dos falsos mestres e quais os cuidados que nós devemos ter com isso. Tá bom? Então, por hoje, é só.